espólio, por meio do seu inventariante, tem legitimidade para propor uso capião? A legitimidade do espólio, representado pelo seu inventariante para dar continuidade ou iniciar uma ação de uso capião, é uma questão complexa que envolve análise cuidadosa. A uso capião, ela é a forma de aquisição da propriedade de um bem imóvel por meio da posse prolongada e ininterrupta, desde que preenchidos certos requisitos legais. No entanto, quando o possuidor do imóvel ele falece, surgem então questionamentos sobre a possibilidade de o espólio prosseguir com a ação em seu nome. A legitimidade para propor uma ação de uso capião, ela é conferida àquele que exerce a posse do imóvel com intenção de ser o proprietário. Essa posse, ela pode ser própria ou derivada, individual ou coletiva, direta ou indireta. Assim, tanto o possuidor direto, que é aquele que ocupa o imóvel como seu legítimo dono, quanto o possuidor indireto, que adquire a posse por meio de algum título, como locação, comodato ou cessão, podem requerer a ação de uso capião. No caso do falecimento do possuidor, a questão da legitimidade do espólio para dar continuidade ou iniciar a ação de uso capião, ela surge devido à necessidade de garantir a proteção dos direitos e interesses do falecido. O espólio refere-se ao conjunto de bens, direitos e obrigações deixados pelo falecido, os quais serão administrados pelo inventariante até a partilha entre os herdeiros. Embora o espólio não possua personalidade jurídica, ele possui capacidade processual para atuar em juízo, defendendo os interesses do falecido. A jurisprudência dos tribunais superiores, ela tem se manifestado de forma pacífica, no sentido de reconhecer a legitimidade do espólio para dar continuidade ou iniciar uma ação de uso capião, desde que o falecido tenha preenchido os requisitos para prescrição aquisitiva antes do seu falecimento. Nesse caso, o espólio ele atua como representante do falecido na demanda, buscando o reconhecimento judicial da propriedade que já pertencia a ele. No entanto, é importante ressaltar que caso o falecido não tenha completado o prazo necessário para uso capião antes da sua morte, o espólio ele não terá legitimidade para dar continuidade ou iniciar a ação. Isso ocorre porque a posse ela não é transmitida por herança, mas sim por atos entre vivos. Dessa forma, os herdeiros eles devem então suceder o falecido na posse do imóvel e, se desejarem adquirir a propriedade por uso capião, eles deverão completar o prazo exigido pela lei. Portanto, a resposta à pergunta inicial é depende. O espólio, por meio do seu inventariante, ele possui legitimidade para dar continuidade ou iniciar uma ação de uso capião, desde que o falecido tiver adquirido a propriedade do imóvel por uso capião antes do seu falecimento. No entanto, se o falecido não tiver preenchido os requisitos necessários para o uso capião, a legitimidade caberá aos herdeiros, desde que exerçam a posse do imóvel com a intenção de serem proprietários. Cabe destacar que cada caso ele deve ser analisado individualmente, levando em consideração a legislação aplicável e a jurisprudência atualizada. Além disso, é importante ressaltar que a legitimidade do espólio para dar continuidade ou iniciar uma ação de uso capião, ela está sujeita a possíveis contestações por parte de terceiros interessados. Por exemplo, se houver disputas entre herdeiros, credores ou outros envolvidos,
é possível que questionem a capacidade do espólio de representar o falecido na ação de uso capião. Nesses casos, é fundamental buscar aconselhamento jurídico especializado para avaliar a viabilidade da continuidade da ação pelo espólio ou a necessidade de intervenção dos herdeiros. Um advogado especializado poderá então analisar os detalhes do caso e considerar a legislação vigente e a jurisprudência aplicável, e fornecer então orientações adequadas para a condução do processo. Em resumo, a legitimidade do espólio por meio do seu inventariante para dar continuidade ou iniciar uma ação de uso capião, ela depende então do preenchimento dos requisitos legais pela pessoa falecida antes do seu óbito. Caso tais requisitos sejam atendidos, o espólio poderá representar o falecido na ação. No entanto, se os requisitos não forem cumpridos, a legitimidade recairá sobre os herdeiros, desde que exerçam a posse do imóvel com ânimo de dono. É crucial obter aconselhamento jurídico para avaliar cada situação específica e garantir a condução correta do processo de uso capião em caso de falecimento do possuidor.